Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando a nossa quinta aula, chegamos no 8º capítulo de Atos, chegamos aí em Atos 8, onde começa aí a perseguição, né? Onde o evangelho vai para Samaria e se espalha devido à perseguição. Vamos acompanhar então comigo aí Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, eu vou estar lendo com você na revista e corrigida. O evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Interessante nós vermos aí, acontece o apedrejamento de Estevão, o diácono, né? Lançam as suas vestes aos pés de Saulo e agora a igreja passa por tremenda perseguição. Estavam em Jerusalém e eles são dispersos por Judéia e Samaria, cumprindo a ordem original de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, para que com esse revestimento vocês possam ir por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Agora o evangelho começa então a ser divulgado, né, fora da Judéia, mostrando o crescimento da igreja, mostrando aí a perseguição da igreja. A igreja se espalha através da perseguição, né? Até um trocadilho aí, né? Porque eles não cumpriram Atos 1:8, Deus permitiu Atos 8:1, porque eles não cumpriram o Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, então Deus promove que eles cumpram através da perseguição. Então a igreja é que foi dispersa, né? As pessoas, os diáconos, é a igreja que se espalha.
com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Mas é ovelha que gera ovelha, a igreja que gera ovelhas, é a igreja que vai se expandir, e aqui tem diversos ensinamentos, diversos princípios que nós podemos observar. A ordem dada à igreja era para testemunhar, não só em Jerusalém, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, indo para Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não só as nações ou países vizinhos mais próximos, mas em todo lugar. E aí então nós observamos que temos um outro princípio, né? Não espere a perseguição vir para você obedecer o que Deus quer. Não obedeça ao Senhor por perseguição, porque se você não obedecer de forma natural, Deus vai promover uma situação para que você obedeça de algum jeito. E Êxodo capítulo 1, verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Mesma coisa que aconteceu no Egito. Quanto mais perseguia, quanto mais batia, mais crescia. Começa a acontecer agora com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Se nós voltarmos aí no período da história, voltarmos lá para Gênesis, a gente vai observar aí a Torre de Babel. Ela era um símbolo contra a ordem de Deus, né? Deus tinha avisado, olha, saíram da arca, agora vocês vão se espalhar pelo mundo, vão se espalhar pelas nações, crescer e multiplicar. E aí então Nimrod se levanta e fala, não, nós vamos nos unir, nós vamos nos reunir e vamos fazer uma torre cujo cume toque nos céus. Afronta a Deus, né? Rebelião, ou seja, ele queria fazer um marco de referência para não obedecer ao Senhor, para não ser espalhado. Vamos ajuntar ao invés de espalhar, vamos fazer uma torre para não sairmos daqui. Então, um princípio de rebelião, de desobediência, que ali a ordem era espalhar por toda a terra, e eles queriam, na verdade, ficar todos juntos, sem sair para propagar. A perseguição vem e começa então o povo a se espalhar pela perseguição. Lá na Torre de Babel, Deus desce no meio deles e faz a confusão das línguas, e a partir do momento que eles não se entendem mais o que estão falando, cada um vai para um lado. Então Deus tem seus meios de fazer o povo cumprir a vontade de Deus e se espalhar, não só por Samaria, como até aos confins da terra. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, a direção de Deus, quando nós não cumprimos no amor, né, Deus vai promover situações justamente para que você não saia. Uma vez que você se rendeu e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não tem como você retrucar contra a vontade de Deus. A mesma situação de Jonas, né? Uma vez que disse, eis-me aqui, aí depois o Senhor fala, Nínive não. Então, na verdade, a gente observa aí, Deus permite a perseguição para que eles cumprissem a ordem de Deus, a ordem que Deus tinha dado pelas terras da Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Há o cálculo aí médio de que a igreja já está passando de 8.000 pessoas, né? Tinha 120 reunidas no cenáculo, 3.000 na primeira na pregação de Pedro, 5.000 no primeiro milagre. Então aí uma igreja que já passa de 8.000. Aí também muitos creem que só se contavam homens maiores de 21, então você vê aí que com certeza o número era muito maior nesse crescimento da igreja. E aquele diácono que foi ungido, separado, reconhecido diante da igreja pelos apóstolos, chamado Filipe, começa a se destacar em Samaria, né? O diácono Filipe em Samaria começa a exercer a obra de um evangelista. Samaria é sacudida por milagres e Filipe, mesmo como diácono, ele exerceu o chamado evangelístico e cumpriu a grande comissão, né? Então nós vamos vendo alguns personagens que vão se destacando, né? E ele de diácono agora passa a se destacar como evangelista. Ele cumpre o ministério do diaconato, mas exerce a obra de um evangelista. Foi o que o próprio Paulo falou para Timóteo quando era pastor da igreja local. Timóteo, cumpre o teu ministério e faz a obra de um evangelista. E agora aqui, Filipe cumpre o ministério do diaconato, mas faz a obra de um evangelista. Por quê?
O id não é um chamado específico, o id é uma ordenança de Jesus. Tem muitas pessoas que confundem e definem o id do Senhor Jesus Cristo como um chamado específico. Existem aqueles que são chamados específicos para ir para outra nação, para outra terra, mas a ordenança do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso na verdade é uma ordenança para todo aquele que crê, e esses sinais seguirão aos que crerem. A palavra, a pregação de Filipe começou a trazer um efeito muito grande, a ponto até de um mágico, né? De um mágico que fazia artes mágicas, e não é esse tipo de mágica que a gente fala hoje em dia, de entretenimento, de brincadeira com crianças, de circo ou qualquer coisa do tipo, não. Essas artes mágicas aqui é magia, magia negra, né? Ele fazia trabalhos, feitiços, tá? Esse termo arte mágica aqui é justamente para você entender o ilusionismo através de feitiços. E esse homem tem uma experiência, ele acredita na palavra que Filipe ministra e ele se converte, ele começa a acompanhar Filipe. E o texto diz que ele creu e foi batizado e acompanhou por um pouco de tempo o ministério de Filipe. Só que era novo convertido, era recém-chegado, faltava ainda o discipulado, né? Olha aqui a importância do discipulado. Faltava encher esse homem com conhecimento da verdade para trazer a libertação e derrubar as casas que Satanás coloca dentro do coração da pessoa. Faltava aqui consertar as motivações, né? E é interessante a gente observar que agora, né, no decorrer do texto do capítulo 8, nós vamos ver também um outro caso muito interessante do etíope eunuco, e esse eunuco ele tinha um cargo elevado, e nós vamos conseguir no mesmo capítulo fazer um paralelo das diferenças de Simão o mágico e o etíope eunuco. Né? Dá para fazer um paralelo e analisar as duas conversões pelo mesmo que pregou, no caso Simão. Mas temos que analisar com o seguinte respaldo, né? O etíope eunuco tinha conhecimento do Antigo Testamento, estava lendo o pergaminho de Isaías, e Simão, o mágico, não tinha nada desse conhecimento, não tinha nada desse posição antecipada. Então, um evangelista que começou como diácono, fazendo um ministério evangelístico, né? Então, não é o título que importa, não é qual cargo a pessoa tem, mas sim o ofício que ela exerce e a obediência da ordem do mestre. Houve um tempo em que esse texto era só pregado como um texto missionário, né? O que o Filipe fez em Samaria. Houve um tempo em que o povo queria ser missionário. Hoje em dia, infelizmente, não. Precisamos de um despertamento aí dos 5 ministérios, porque hoje em dia muitas pessoas querem aí o apóstolo, o título do apostolado, achando que apóstolo é alguma coisa mais elevada, uma hierarquia mais elevada, um tremendo engano, né? Isaías nos traz a revelação, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ombros é horizontal, então o ombro nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, todos na mesma hierarquia. A mão ministerial nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Bem verdade que o único que ministra de frente em todos eles é o apóstolo. Os outros não se ministram de frente. Mas os 5 ministérios, cada um tem a sua função. Então houve um tempo em que nós observávamos esse chamado que Filipe teve, era despertado como um chamado missionário. E infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas têm o conceito que se não for apóstolo, não serve. Se não for o título apostólico, não tem a bênção de Deus. Tremendo engano e tremendo erro por falta de conhecimento. Mas nós vemos aqui esse moço que exerce magia negra, esse moço que exerce arte mágica, ele com coração sensível, né? Ele tem uma experiência com o Senhor através da palavra de Filipe. Era um homem que estava disposto a seguir a Cristo, e Pedro não entende aí que precisava do discipulado, do treinamento, de corrigir a motivação, de corrigir as coisas, e Pedro logo repreende, né? Seja o teu dinheiro para a perdição, pois cuidasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Mas a perseverança desse homem me chama a atenção. Ele vai então dizer
orai vocês por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes de maldição venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Então a gente vê que chamam Pedro e João, por quê? Porque está crescendo, está tendo conversões, está tendo aí testemunhos, está tendo aí experiências e, na verdade, Pedro e João vêm para poder ver o crescimento da obra, o crescimento do reino, através aí da frente ministerial de Filipe, o diácono, que está exercendo um tremendo ministério de evangelista nessa igreja primitiva que se alastra por Samaria, Judéia e confins da terra. E Pedro se depara com este homem. Esse homem, na verdade, é um exemplo de pessoas que se convertem e precisam de libertação. Pessoas que se convertem e precisam de uma experiência, de um ensinamento. Conhecereis a verdade vos libertará. Lembra-se de Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, né? Ele sai para fora, mas sai com as amarras nas mãos, amarra nos pés e uma amarra na cabeça. Era costume sepultar a pessoa com essas 3 amarras, para que na exumação os ossos não se espalhassem, né? E aí o que Jesus faz quando ressuscita o morto? Jesus fala à multidão que estava ao redor: tirai as amarras, tirai as faixas, desatai-o. Então é papel da igreja produzir essa libertação, é papel da igreja trazer esse ensinamento, esse discipulado. Esse homem estava amarrado a tradições, a crenças, ele não tinha uma base, um conhecimento do Antigo Testamento, estava amarrado a costumes, a legalismos, e muitas pessoas se convertem e precisam desse discipulado, desse treinamento, precisam se libertar de costumes e hábitos pagãos para poder ter aí as boas novas do Evangelho. E isso vai desprender de tempo, isso vai desprender de trabalho, de um acompanhamento, de um discipulado. Mas agora esse diácono Filipe, que está exercendo um ministério evangelístico tremendo, tem mais uma experiência sobrenatural e tremenda, que é a experiência da conversão do eunuco e o que Deus faz com Filipe. Olha só, acompanha comigo, Atos 8, 26. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Ele tem uma revelação dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Olha como Deus é específico, detalhista. Levanta-te, Filipe, vai para a banda do sul, exatamente no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então veja, ele era conhecedor da palavra, ele está com o pergaminho de Isaías, que era caro, não era barato, e ele está com ele dentro da carruagem. Ele foi junto com a rainha, mas ele está interessado na palavra. Ele foi para a adoração, ele conhece o Antigo Testamento, ele ainda não conhece o mistério oculto que foi revelado: nascimento, morte, crucificação, ressurreição de Jesus Cristo, senhorio de Jesus, né? O qual era superintendente de todos os tesouros, tesoureiro da rainha particular, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse-lhe o Espírito Santo a Filipe. Veja que o anjo lhe deu a revelação e agora o Espírito Santo fala com ele: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse, e o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida que é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta?
De si mesmo ou de algum outro? De si mesmo ou de algum outro? Ele está lendo o trecho de Isaías, no capítulo 53. Foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. E ele está interessado em saber de quem que está dizendo o texto. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, começando no texto de Isaías, 750 anos antes de Jesus, começando nessa escritura, lhes anunciou Jesus. Chegou até o dia em que eles estavam. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O eunuco foi uma experiência bastante diferente da de Simão, o mágico, né? O eunuco era um homem já conhecedor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, devoto, porque ele vai a Jerusalém para adoração, e pouquíssimas pessoas tinham acesso aos pergaminhos, aos rolos, primeiro porque era muito caro, segundo que era só quem tinha realmente interesse. Filipe estava no meio de uma conferência missionária em Samaria, e ele discerne quando Deus lhe diz, né? Filipe, deixa isso tudo aí e vem, que eu tenho uma outra missão para você. Aqui uma lição muito importante para quem está aí no ministério, né? Discernir a direção do Espírito, mesmo quando as coisas estão acontecendo. Filipe não estava parado, todo aquele que Deus chama está sempre trabalhando. O Espírito Santo diz para Filipe: Filipe, deixa essa convenção, deixa essa conferência missionária e vai agora para o deserto, para a rua da Banda Sul. Existem certas direções que Deus dá, porque Deus sabe o propósito, Deus tem estratégia. Aos olhos humanos não era lógico Filipe deixar uma multidão que estava interessada para ir para um lugar deserto, deixar uma cruzada evangelística para ir para Jerusalém no caminho para Gaza, para uma parte aparentemente deserta. Mas Deus queria que o evangelho chegasse à Etiópia. Deus queria que o evangelho chegasse àquele eunuco etíope. E é tão tremendo que quando você estuda um pouco da história da igreja, você vê que esse eunuco faz um grande ministério na Etiópia, e ele começa aí a anunciar Jesus a todos os povos ali da Etiópia, e há um grande mover de Deus, né? Para esse eunuco, para que ele pudesse ser o sucessor, o precessor, né? Na verdade, o precursor do evangelho na Etiópia, ele precisava conhecer Jesus. Então Deus estava querendo alcançar um país, os confins da terra, por todo o mundo. Por isso que Deus manda Filipe deixar a conferência evangelística e de Samaria e ir ao encontro de uma vida, a vida que vale mais que o mundo todo. Esse homem era gentil pelo sangue, por ser um etíope, mas estava de posse do pergaminho de Isaías, tesoureiro da rainha de Cândace. Com certeza ela era muito próspera, foi a Jerusalém para adoração, ele acompanha ela, ele está lendo Isaías 53, um homem devoto de verdade, um peregrino, porque ler o rolo de pergaminho naquela época não era fácil, você tem que dobrar o rolo, tem que ir enrolando um lado para destravando o outro, não é como Bíblia que você pega e vai folhando num livro, né? Então você vê o interesse dele de estar numa carruagem, estar com os cavalos ali, mas aproveitando o tempo e lendo a palavra de Deus, lendo o texto sagrado, lendo o livro de Isaías. A conversão desse etíope foi mais um passo à frente quanto à inclusão, quanto à aceitação dos gentios sem pré-requisito, né? É interessante nós observarmos, vemos algumas atitudes importantes nesse eunuco. A primeira delas é que, por ser tesoureiro da rainha, da guarda da rainha, ele era uma pessoa importante, superintendente da parte financeira da rainha. Por outro lado,
ele cuidava do harém, ele cuidava das mulheres, das assessoras da rainha, né? Havia uma população grande sob a sua responsabilidade. Eunuco é um homem castrado, né? Ele era um homem que não tinha aí os testículos, era castrado, ele não tinha então esse desejo por mulheres, né? Ele cuidava ali das mulheres, e nós temos que entender e posicionar. Não significa que ele fosse homossexual ou qualquer outra coisa, não. É a posição que ele ocupava, lhe foi tirada as glândulas reprodutoras, né? Então o eunuco era uma classe discriminada, na lei principalmente, eles não podiam exercer sacerdócio, eles não podiam exercer nada aí acerca da lei, eram homens que eram castrados para que zelassem pelo harém do rei e não abusassem das mulheres, né? Para que pudessem manter-se firme no seu compromisso e não tivesse aí outras vontades. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 23, nós vamos observar logo no versículo 1, Deuteronômio 23, verso 1, o quebrado de quebradura ou o castrado não entrará na congregação do Senhor. Né? O quebrado aqui seria justamente cortado, com as glândulas cortadas, na lei não entrava diante do Senhor. O castrado, tem outra tradução que diz o esmagado, né? De testículos esmagado, né? Era discriminado e não podia entrar no templo do Senhor. Era discriminado, assim como leproso, como a mulher hemorrágica, que era considerada imunda, né? E agora nós vemos um diácono exercendo o chamado evangelístico, obedecendo a grande comissão e indo levar a palavra de Deus na direção do Espírito Santo, a falar com um homem castrado, a falar com um homem eunuco. Olha como a graça, a dispensação da graça nivela toda classe, né? Esse termo Candace, rainha de Candace, era um título oficial das rainhas da Etiópia, né? Ou seja, a rainha mãe, que era a rainha de Candace. Talvez como se fosse um título de faraó ou imperador de Roma, era a rainha mais importante da nação da Etiópia. A rainha mais importante era um título oficial que era dada a uma pessoa de classe elevada, de uma autoridade elevada. Agora a história então vai nos contar que esse eunuco foi o homem que levou o evangelho para toda a Etiópia na sua geração e para a sua rainha, né? Foi um precursor do evangelho ali nessa frente ministerial. Filipe faz a confissão correta, explica o plano de salvação, quem crer e for batizado será salvo. E aí nós vemos a confissão desse homem. Eu creio, tem aqui a água que me impede de ser batizado. Né? Uma pessoa que na verdade está no primeiro amor e quer logo passar aí pelas águas, e Filipe manda parar o carro, já desce as águas, já o moço já desce, ele já batiza. Quando o moço está ali levantando das águas, quer agradecer, quer falar com Filipe, o Espírito do Senhor o arrebata e o coloca em outro lugar. Que coisa tremenda, que experiência maravilhosa, que história empolgante, que coisa tremenda, que testemunho fantástico, né? Imagina o impacto, não só para Filipe, como um diácono viver uma experiência como essa, mas principalmente para aquele etíope eunuco, né? De discernir, olha o carinho de Deus, o amor de Deus, a ponto de trazer uma pessoa só para eu conhecer Jesus, ser batizado, e o Senhor o arrebata aqui e o coloca em outro lugar. A gente pode ver aí, fazer um paralelo nesse capítulo 8, do Simão, o mágico, e agora do etíope eunuco, o tesoureiro da rainha de Candace. Ambos, os dois, tinham posses, né? Ambos eram pessoas de posses. O eunuco era representando um reino, né? Vinha de uma carruagem, estava na sua carruagem, e já Simão, embora de um ganho errado, de uma forma errada, pelas artes mágicas ou pelos trabalhos de feitiçaria, de macumbaria ali, né? Pelas mágicas, ele tinha posses financeiras, mas os dois são pessoas de posses. Eram também pessoas respeitadas nas suas cidades.
né? O mágico era respeitado ali em Samaria e o eunuco era respeitado na Etiópia. Ambos ouviram a palavra de Deus pela boca do mesmo instrumento, diácono Filipe, que está exercendo o chamado evangelístico, obedecendo a grande comissão. Ambos foram discipulados e ouviram a pregação pelo mesmo canal, Filipe. Ambos quiseram ser batizados e foram batizados pela mesma pessoa. Mas aqui você vê uma diferença de um que tinha base, fundamento, de um que já conhecia, né, todo o Antigo Testamento, a lei, tanto é que estava com o pergaminho de Isaías nas mãos, e do outro que não tinha conhecimento nenhum. Então a gente pode destacar algumas diferenças entre os dois. Simão tinha uma fé intelectual, levada pelo raciocínio, pela sua intelectualidade somente. Já o eunuco tinha uma fé espiritual. Ele vai para Jerusalém porque ele queria adorar ao Senhor, entregar a sua adoração. Simão o mágico é a tipificação do famoso homem carnal, daquele que até se posiciona, mas começa a caminhar e está preso às coisas desse mundo, está preso à vida passada. Já o eunuco não, né? O eunuco é a semelhança do homem espiritual, com uma intenção boa de coração, né? Com uma boa intenção. Simão foi atraído pelos sinais que ele viu de Filipe, né? Pelos sinais que ele viu de Pedro, João, impondo as mãos e eles recebendo o Espírito Santo. E, na verdade, o eunuco, a motivação dele foi pela palavra, pela letra, pelo conhecer a verdade. A motivação de Simão foi a expressão. A motivação do eunuco foi atraído pela palavra de Deus. O etíope eunuco já estava voltando para a sua terra e nesse caminho de volta ele cai bem em Isaías capítulo 53, versos 7 e 8. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Que coisa tremenda! Um texto que foi escrito por Isaías mais de 750 anos antes desse período que acontece essa experiência, mas que prepara o cenário para Filipe apresentar Jesus, né? E o etíope eunuco estava ali confuso. Quem é esse cordeiro mudo? Quem é essa pessoa? Será que o profeta Isaías está falando de si mesmo ou está falando de alguma outra pessoa que eu não conheço? Veja que o interesse dele está com a posição correta. Por outro lado, o mágico, né? Voltando no capítulo 8, verso 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus através das magias que ele fazia ali, dos trabalhos, né? Atendiam-no a ele porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Então Simão era um homem popular, um homem conhecido, um homem tido como um grande em si mesmo. Já o eunuco, apesar de ser rico, ter uma posição elevada, ele era uma pessoa humilde, a ponto de fazer uma declaração: escuta, moço, eu nem te conheço, mas eu não estou entendendo isso que eu estou lendo. Como eu posso entender se alguém não me explicar? Então veja que ele não se ensoberbece, ele se humilha, né? Tinha um coração humilde, preparado para receber, para aprender. Humilde não tem nada a ver com dinheiro, humildade não tem a ver com riqueza, humildade não tem a ver com posição social, né? Ele era um homem de posição elevada, mas humilde. Infelizmente a gente vê muitas pessoas pobres, não tem nada, mas são orgulhosas, são soberbas. E muitas vezes pessoas em posição elevada com uma humildade, né? Então a gente observa aí essa posição. Simão quis comprar o dom de Deus com dinheiro. Já o eunuco recebeu porque tinha a motivação de ir para adorar. Com a motivação correta de adorar, Deus operou um milagre. Então a gente pode ver algumas semelhanças. Os dois eram homens de posse, os dois ouviram a palavra pela boca do mesmo instrumento,
Filipe, os dois quiseram ser batizados, mas algumas diferenças. Um tinha uma fé intelectual, outro uma fé espiritual. Um foi atraído pelos sinais, já o eunuco foi atraído pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Um era grande em si mesmo, já o eunuco, apesar de rico, era um homem humilde. Simão quis comprar o dom de Deus, já o eunuco quis batizar com a motivação correta, tendo ido para Jerusalém para adorar. O livro de Atos nos mostra nessas primeiras conversões os contrastes, né? Dois tipos de conversões. Conversões que precisam ser tratadas, trabalhadas, discipuladas, ensinadas, e conversões que, pelo respaldo, pelo conhecimento que já se tem, o Espírito Santo completa a obra. Para sabermos que em nossas igrejas vão acontecer conversões de todos os tipos. Tem pessoas que se convertem com a motivação errada e precisa ser corrigida a motivação, e tem pessoas que já se convertem com a motivação correta. O livro de Atos nos dá fundamentos apostólicos, nos dá um manual de instrução para a igreja. Filipe, bem provável, estava glorificando, exaltando ao Senhor, e de repente aparece essa oportunidade, né? Filipe estava ali na comunhão e o Espírito do Senhor fala: olha, vai, desce a rua tal e você vai encontrar um homem assim, assim, assim. E algo tremendo, né? O diácono ter esse discernimento, porque não é cargo, não é título, mas é justamente a sede, a fome, a busca da presença do Senhor. Com certeza o eunuco deve ter se assustado, se surpreendido, mas ficou muito feliz, ainda mais porque apareceu alguém que supriu a saciedade do conhecimento. Como posso eu entender se alguém não me explicar? E de repente aquele diácono o explica e ele recebe aí justamente essa tremenda experiência. E aí nós já entramos na conversão de Saulo, entrando num período de transição da evidência, eminência do ministério de Pedro para a eminência do ministério de Paulo, né? A conversão de Saulo são figuras, acontecimentos ligados a essa conversão que nós podemos observar aí no capítulo 9 agora. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Ele já tinha sido cúmplice da morte de Estevão e ele vai agora até o sumo sacerdote pedir autorização para perseguir e prender quem estivesse seguindo aí ao cristianismo, ao qual até então ele está chamando de seita. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, claro que não tem nada a ver com Ananias e Safira, que já está sepultado há tempos aí. Havia um outro discípulo em Damasco chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder de principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai,
porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Que coisa tremenda e que experiência maravilhosa, né? Como Deus é detalhista, como Deus é específico, como Deus é tremendo. Bom, algumas coisas que nós precisamos pontuar. Primeira delas, Saulo perseguia os cristãos não por orgulho, vaidade, soberba, ostentação, não. Ele perseguia os cristãos por zelo do Antigo Testamento. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele na verdade conhecia a Torá, conhecia a lei, ele era fariseu dos fariseus, tinha o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio de cor na ponta da língua. Então, na verdade, ele queria servir ao Deus Jeová e está achando que está surgindo mais uma seita por aí. Então, na verdade, ele está perseguindo os cristãos por zelo. Por isso que o próprio Jesus tem um encontro com ele, porque a motivação de coração dele era correta, era justamente defender a lei, defender o Antigo Testamento. Ele não conhecia Jesus, não tinha tido uma experiência com Cristo ainda. O nome Paulo, ou no grego Paulus, significa pequeno. Esse é o seu nome mesmo. Saulo, que é Shaul ou Shaulo, significa pedido, né? Shaulo ou Saul é pedido. Lembra que quando o povo pediu ao profeta Samuel um rei, Deus levantou Saul. Deus levantou o pedido do povo, né? Diante do pedido do povo, Deus levanta Saul. Agora, Paulo era natural de Tarso, Tarso ficava na Cilícia, e Paulo se converte na Estrada de Damasco. Estrada de Damasco é entre a Síria e a Galileia. Entre a Síria e a Galileia. Essa cidade ficava bem próxima do Mar Mediterrâneo, né? Do Mediterrâneo, e isso é muito importante porque era uma cidade que naquela época tinha muitas escolas, né? Era um grande centro cultural, era um grande centro de faculdades da época. Era como se fosse o centro estudantil. Apesar de Paulo ser um judeu, ele nasceu na Cilícia, então ele era considerado judeu da dispersão. Assim como quando Paulo vai para Roma, ele encontra em Roma uma igreja, por quê? Porque lá estavam os judeus da dispersão. Tá? Hoje, Cilícia é a Turquia, né? Então, isso não significa que Paulo fosse um turco, não é essa a posição. Ele nasceu na Cilícia, mas era judeu e judeu da tribo de Benjamim. Ele era um dos judeus da dispersão, por estar morando em Tarso. É bem provável que tinha tido estudos e era um homem letrado, conhecido, então ele estava ali justamente por causa desse centro estudantil, estava morando em Tarso, que era uma província romana. E ele era fariseu já de 2 gerações, é isso que vai dizer Atos capítulo 23, verso 6, Atos 23, verso 6, na sua defesa perante o Sinédrio. Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Né? Então ele está dizendo, eu sou a segunda linhagem de fariseu. Paulo era muito esperto e ele sempre usava de estratégias para falar, e aqui ele está falando com uma classe, né? Os saduceus não criam na ressurreição. E Paulo diz, eu também sou fariseu de fariseu, eu também sou fariseu, filho de fariseu, ou seja, sou a segunda geração de fariseus. E é interessante nós observarmos aqui as colocações que Paulo tinha, né? O princípio do fariseu não era algo ruim. Começou quando o povo estava cativo na Babilônia, não podia ir para Jerusalém para o templo, não podia
ir para Jerusalém para cultuar. Então, na verdade, eles começaram a reunir grupos de pessoas para estudar a Torá, para estudar a palavra de Deus, para poder disciplinar os que estavam distantes da terra prometida, para poder ensinar aqueles que eram da linhagem judaica e que não estavam próximos ao templo. Então, eram pessoas que tinham no início uma motivação muito boa. Só que com o passar dos anos se ensoberbeceram, se orgulharam e passaram a ficar presos na letra do Antigo Testamento, né? Então, a nível de conhecimento da Torá, conhecimento da lei, eles estudavam a palavra, eles eram mestres na palavra. Muitos deles eram escribas, que eram os copistas da palavra, e eles compartilhavam e discipulavam as crianças, as pessoas, e ao longo dos anos, os fariseus começaram a se tornar uma classe muito elitizada, porque eram pessoas muito estudadas, muito sábios, eram os santarrões da época, e começaram então a desenvolver essa elite, né? Esse elitismo, né? Querendo aí, farisaísmo era classe elevada. Tanto é que quando Jesus disse para de farisaísmo, para de enganação, Jesus começou a dizer quem eram realmente os fariseus, os colocando como sepulcro caiado. Por fora tinham aparências maravilhosas, demonstravam a todo mundo uma vida de santidade, mas por dentro estava tudo podre, tudo embolorado. Jesus confronta os fariseus e chama eles de raça de víboras, chama eles de astuto, chama eles de enganosos. Então, na época de Jesus, o farisaísmo se tornou uma religião de aparência. Jesus falou que eles davam o dízimo das coisas e até dos temperos eles davam os dízimos, né? Então, na verdade, eles eram grandes dizimistas, mas faziam isso para se aparecer, fazia isso para se mostrar. Tinham umas roupas diferentes e às vezes andavam com algumas sinetas nas mangas para poder dizer para todo mundo que está chegando um fariseu, para poder se aparecer para todo mundo. Tinham o hábito de se levantar nas sinagogas para fazer orações longas e recitar longos trechos da Bíblia, levantavam as mãos e as sinetas tocavam, ou quando pegavam a oferta, eles também gostavam de tocar sinetas dizendo que eles estão levando dízimo, né? Quando levantavam as mãos para orar ou para dizimar ou ofertar, queria mostrar para todo mundo. Por isso que Jesus confronta dizendo, não toque corneta quando você for fazer o bem, né? Não toque corneta quando você for ajudar alguém. O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, na época de Jesus, o fariseu estava em baixa aos olhos do mestre, mas diante das pessoas eram pessoas de classe elevada, eram conhecedores e doutores da lei, e aí então Deus levanta uma pessoa instruída, uma pessoa que é a segunda geração do farisaísmo, uma pessoa praticante do farisaísmo. E o próprio Jesus vai no caminho de Damasco ter um encontro com este homem, culto, estudado, conhecedor, mas que precisa corrigir a motivação, o foco. Jesus tem um encontro com ele. Quem é? Sou Jesus a quem tu persegues. E esse homem se torna responsável por 2/3 do Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus quis dar um norte, uma direção para o seu povo, Deus levanta um homem extremamente estudado nas melhores faculdades egípcias da época, Moisés. E Deus revela a esse homem o Pentateuco, e ele escreve a base, o fundamento de toda a Bíblia, né? A Torá. Moisés, formado em todas as ciências e faculdades da época, porque ele estava sendo treinado para ser o próximo faraó. E agora Paulo, fariseu dos fariseus. Sempre que Deus quer dar uma guinada e uma avançada, Deus levanta aí pessoas que tenham conhecimento, mas que dependam do Espírito Santo de Deus. Os pais de Saulo receberam instrução da lei mosaica por serem fariseus e também logo mandaram Saulo para Jerusalém. Então, Saulo foi instruído em Jerusalém, apesar de morar em Tarso. Tarso é distante de Jerusalém na média de 600 a 800 quilômetros. 600 a 800 quilômetros.
Então nós vemos que era uma pessoa que tinha condições financeiras, tinha formação, fazedor de tendas, era como se fosse um arquiteto engenheiro hoje em dia, tinha formação, tinha uma boa condição financeira e vai estudar aos pés de Gamaliel, que era pago, não era de graça e era caro, né? Atos capítulo 22, verso 3... Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado na cidade, criados nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Né? Gamaliel é aquele que deu aquele conselho sábio, né? Parem de perseguir Pedro, João, porque se essa obra for de Deus, ela vai se prevalecer. Se não for, pelo tempo só, ela vai se extinguir. Nós não vamos lutar, na verdade, com esses apóstolos, porque a palavra deles foi boa diante do povo e estão glorificando a Deus diante do feito, diante do milagre do paralítico que estava à porta formosa. Paulo, à semelhança de outros rapazes, tinha então um ofício para sustento próprio, como construtor de tendas ou hoje um arquiteto engenheiro. Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com ele, trabalhava, porque tinha por ofício fazer tendas. Quem? Priscila e Áquila, também do mesmo ofício, né? Então a gente vai observar que no decorrer do seu ministério ele encontra algumas pessoas e quando ele chega aqui em Corinto, né, ele vai encontrar exatamente Priscila e Áquila. E interessante que ele tinha chegado há pouco da Itália, né? Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Então olha só, né? Esse Áquila tinha vindo da Itália recentemente e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntou com eles. Começaram ali um negócio, né? Tinha chegado há pouco da Itália. Cláudio era um dos imperadores que fez o edito que todo judeu tinha que sair de Roma, todo judeu tinha que deixar a pátria e ser repatriado em Israel, e como eles eram do mesmo ofício, então eles se ajuntaram com eles. Se fosse contextualizar hoje, seria um construtor, um arquiteto engenheiro, que tinha uma boa instrução, uma boa habilidade em engenharia civil, e Paulo falava fluentemente o hebraico, o grego, né, o latim. Era um homem que tinha aí uma sabedoria incrível, né, e toda a sabedoria que tinha, ele considerava como esterco diante de toda a revelação que ele viu e recebeu de Deus. E nós vamos ver então a região da Cilícia, aonde ele nasceu e aonde ele se converte, no período em que ele se converte, em Damasco, e Jesus aparece para ele na estrada desse caminho, né? Ele sabia muito bem o grego e existem situações que Paulo vai até mencionar poetas gregos. Vamos continuar falando sobre Paulo logo depois do intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna.